Bom dia, igreja, amém? Amém. Abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. Gênesis, capítulo 14. Tem um tema na tela aí para você, vai aparecer o tema da tela dessa palavra, onde você pode depois procurar lá no YouTube ou no nosso aplicativo da igreja, ou também no nosso Spotify. Cadê o tema? O tema da palavra nessa manhã é: esse é o tempo. E eu queria que você entendesse, irmãos, a partir do texto que vamos estar lendo, Gênesis capítulo 14. É um texto um pouco confuso, tem que ler com calma, fique atento à leitura dele, ao que vai ser apresentado. 14, de 1 em diante. E aconteceu que nos dias de Anrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Alazar, Kedaloemer, rei de Elão, e Tidal, rei de João, estes fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e Birsa, rei de Gomorra, e Sinabe, rei de Admina, e a Semebe, rei de Zeboim, que é o rei de Belaque e Zoar. Esses se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar de Sal, ou o mar morto, depois conhecido assim. 12 anos estavam servindo a Kedaloamer, mas no 13º ano rebelaram-se, no 14º ano veio Kedaloamer, rei, e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Astarote Carnaim, e as Uzis, que está em Am, e os Emiús, que estão em Savá Queriatim, e os Heteus, do monte de Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Depois tornaram e vieram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e também os amorreus que habitavam na terra de Azazon Tamar. Então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Admina, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, que é Zoar, e ordenaram uma batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedaloamer, rei de Elão, e a Tidal, o rei de Goim, e a Anrafel, o rei de Sini, e a Arioque, rei de Alassá. Os 4 reis lutaram contra 5 no vale de Sidim, e no vale de Sidim estavam cheios de poços de betume, e fugiram os reis de Sodoma e de Gomorra e caíram ali. E os restantes fugiram para um monte. E tomaram todas as fazendas de Sodoma e de Gomorra e todos os mantimentos que ali se fizeram. E também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a fazenda, e foram-se. Então veio um daqueles que escapou e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhais de Moré, e o amorreu, e o irmão de Escol e irmão de Aner estavam confederados com Abrão. E ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos na sua casa, total de 318, e os perseguiram a Tedã, e dividiu-se contra eles numa noite, e eles, seus criados, os feriram e os perseguiam até Oba, e ficou à esquerda, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazê-lo com ele também Ló, seu irmão, e sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, porque voltou de ferir Kedaloamer, o rei que estava com ele. E no vale de Sevé, no vale que se chama Vale do Rei. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Este era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou, dizendo: bendito seja Abrão, do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos na tua mão. E deu-lhe o dízimo a Abraão de tudo que possuía. Posso ouvir amém? Irmãos, esse texto é um texto complexo até demais. Fala do período da Mesopotâmia antiga, ou parte dela, que originou a Babilônia inicialmente, uma boa parte dessa região. E a história é mais ou menos a seguinte: 4 reis, 5 reinados eram subjugados a 4 reinados. O principal homem dessa história é um homem chamado Kedaloamer, que é o rei mais poderoso, o rei de Elão. Ele fora o homem mais importante do seu tempo no que diz respeito a uma batalha. Tinha um exército poderoso, e todos os reinos se julgavam a ele para pagar impostos. Então, haviam 4 reinos com ele aliados e 5 reinos que eram subjugados a ele.
E esses 9 reinos pagavam a um só homem em todo, na sua dinastia, todo o recurso do que colhiam, mandava-se ao rei Quedorlaomer. Esse talvez fosse, nos dias de hoje, uma nação como os Estados Unidos, o mais poderoso, o mais temido, onde todos teriam medo de guerrear contra ele. Uma palavra do rei Quedorlaomer definia que uma nação teria medo de se levantar contra ele. Então era melhor estar aliançado com ele do que ser inimigo dele. Tudo isso está acontecendo no capítulo 14 de Gênesis. No capítulo 13 é quando Ló se separa de Abrão. Abrão ainda não é Abraão. A pronúncia é Abraham, porque o nome do Senhor, uma letra do nome de Deus, entra no nome de Abraão, Abrão. O que para nós é apenas uma letra A e aumenta a pronúncia de Abraão, para o hebreu ou para o judeu, Abraham, ele passa a ser o Abrão de Deus. Ele passa a ser o pai de uma nova nação. No capítulo 13 há uma contenda, no capítulo 12 e 13 uma contenda entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abrão. E Abrão começa a perceber que Ló é um peso na sua caminhada. Então Abrão faz uma proposta para Ló. Ló faz o seguinte: segue você teu caminho, que eu vou seguir o meu. Escolhe o lugar que você quer se estabelecer, que eu vou para o lado oposto. Porque se você escolher o lado do Oriente, eu vou para o Ocidente. Se você escolher o Norte, eu vou para o Sul. Fica à vontade. Então, naquele momento, Ló, do alto do monte, ele olha e percebe as campinas de Sodoma. E lembra, Sodoma é a maior capital comercial que há no meu tempo. Sodoma é um país rico. A gente, quando fala de um país, de um reinado, você não vai imaginar um país com 600 mil pessoas. Você vai imaginar aí um reinado com 30 mil homens, 20 mil famílias, 40 mil pessoas. Haviam dinastias com 500 pessoas e já tinha um rei ali. As cidades eram como se estabeleciam, e numa cidade estabelecida, colocava-se o homem mais forte para governar. Então pegou aqui um grupo de pessoas, quem é o mais forte, quem detém um poder maior, dá ele a coroa, ele é o rei. Todo decreto vem a partir dele. Tudo que definir na cabeça dele é o que a gente vai fazer. E esses reis vão percebendo que pessoas vão se tornando escravas e soldados na sua dinastia e vão tomando os povos menores. É uma espécie de ONU daquele tempo, só que ONU de guerra, entendeu? Uma espécie de confederação de nações. Já no ajuntamento das nações, Quedorlaomer governava 9, as 9 principais. Haviam povos que estavam espalhados pela terra, onde a fazenda era a terra do dono. Então o dono da fazenda, ele era o dono da fazenda. Então ele dava as regras naquele lugar. Não havia regra de batalha, não havia nada que pudesse ter um julgamento justo naquele tempo. Era a espada que definia quem era o mais poderoso. Quem derramasse mais sangue era o homem mais forte. Na força da batalha, definia-se quem era o homem maior. E Quedorlaomer era o maior poderoso que existia naquele tempo. E aí, se você estudar algum livro da Mesopotâmia antiga, você vai perceber que esse rei, a Bíblia fala no capítulo 14 de Gênesis sobre ele, que ele fora um tirano, que providenciou equipamentos de ferro e de aço para lutar contra os inimigos que não possuíam isso. Então, guerrear contra esse homem era só um governo muito forte. Então, durante 12 anos, ele governou sobre quase toda a terra. 12 anos. No 13º ano, 5 reinos se rebelaram, não aguentavam mais pagar imposto. Começaram a guerrear contra ele. E no final de 12 meses, pela nossa conta, no final de um ano, considerando que o nosso calendário tem 12, o deles tinha 8 meses, e não tinham 30 dias também. É uma confusão isso, né, irmão? Quando você vê tempo na Bíblia, em cada período é uma época diferente. Como o calendário era lunar, se não houvesse lua cheia, então aquele ano se findava. Então o que você vê 400 anos, às vezes foi 60. Pela contabilidade lunar, como não tem lua cheia todos os meses, você não consegue ver a lua cheia todos os meses, então você acaba reduzindo o tempo de vida. Então a gente às vezes lê na Bíblia, 900 anos viveu fulano, quando na verdade você contabiliza uns 140, 150, que já é muita coisa, né, irmão? Já pensou você ver 140 anos? Vai ser prova, hein? Com a esposa do lado, cuidando de você? Meu Deus. Imagina. E aí o que vai acontecer nesse contexto? Um ano de guerra, 14º ano.
a guerra acontece. O tirano pega de volta o povo. E até aí, irmão, a vida do Abrão é normal. Está no Carvalho de Morré, está estabelecido ali, planta e colhe, leva a sua vida. O Ló escolhe as campinas boas de Sodoma e Gomorra, e o Abrão vai para a terra pedregosa, nos carvalhos santos de Morré. Está tudo em paz. Nessa guerra, durante essa batalha, Quedorlaomer pega todos os homens que são cativos de Sodoma, e no meio dessa guerra leva o Ló, sobrinho do Abrão. E o Ló tem muitos servos, e um foge. E esse cara quer pedir ajuda, ele corre lá na casa do Abrão. Fala, seu Abrão, o negócio é o seguinte, está tendo uma guerra aí, você está vendo? Estou vendo aí pelo WhatsApp, nas correntes, o pessoal está mandando. O Abrão devia ter um iPhone 9, 7, 5, sei lá qual que era. Estou vendo pelo WhatsApp aí, até morreu o Silvio Santos, fiquei vendo. Está sabendo não? Não, estou sabendo não. Está tudo aí, mudou tudo. Só que nessa guerra, Sodoma voltou a ser governada pelo Quedorlaomer. Ok, tudo bem. Sempre mandou em tudo mesmo. Mas nessa batalha ele pegou escravos. Ele sempre pegou escravos. Só que dessa vez ele pegou o seu sobrinho Ló. Aí não, mexeu na minha família, não mexeu comigo. Eu vou resolver isso. E o Abrão então se junta com aqueles que ele tinha uma aliança, e dentro da sua casa ele tinha 318 servos, que eram homens batalhadores de guerra. E o Abrão pega esses 318 homens e sai para a batalha mais sangrenta que eles vão viver. Eles vão ter que lutar contra 9 exércitos, irmãos, 9 exércitos, para 318. Não há nenhum livro teológico que nos mostre uma contabilidade mínima de quantas pessoas guerrearam contra os 318. Porque a contabilidade numeral nesse tempo de Gênesis 14 é uma contabilidade muito fictícia. O que sabemos que Abrão tinha 318 é porque na tradição oral do pai contar para o filho a história, estabeleceu-se que naquele tempo, quando Abrão foi para a guerra contra os 9 reinos, ele tinha 318. É o que sabemos. Mas imagine 9 exércitos, onde 4 venceram 5, subjugou 5. Agora saiu Abrão com um exército reduzido para guerrear contra 9 exércitos. E ele vai para a guerra, meu irmão. E a única coisa que o Abrão quer, resgatar seu sobrinho Ló e aquilo que lhe pertence. Só isso. O Abrão se levanta do sossego da sua casa, entra numa batalha que não é dele, entra numa guerra que ele não se meteu, ninguém o chamou, mas a vida lhe impulsionou para essa guerra e agora ele tem que lutar. O tema dessa palavra hoje é: esse é o tempo. Diga comigo, esse é o tempo. Mas diga mais forte, esse é o tempo. É isso. Irmãos, primeira coisa que a gente tem que aprender: nem toda guerra que entramos é uma guerra que criamos. Tem batalhas que batem na nossa porta, você nem pediu. Eu não sei você, meu irmão, mas eu nem preciso procurar trabalho, ele já me acha. Quando eu vejo, o trabalho chegou. Bom dia, seu trabalho. Bom dia, tem muita coisa para você fazer hoje. É impressionante a história que você leu comigo aqui. Porque o Abrão, agora, está envolvido numa batalha por um sobrinho que optou em não caminhar mais com ele, mas na cabeça do Abrão, ele ainda tem uma aliança com o seu sobrinho, que aos meus olhos não merecia relacionamento com Abrão. Ele escolheu o lado errado da margem do rio. Ele foi para o lado onde o inimigo tinha poder. Porque um aprendizado que nós temos: Deus não fez promessa alguma para o Ló. Deus nunca visitou o Ló, Deus nunca falou com o Ló, Deus nunca deu nada prometido a Ló. Todas as bênçãos que o Ló recebeu foram debaixo da caminhada com Abrão. Pastor, qual é a lógica? Deus decidiu abençoar o Abrão, e na sobra da bênção, vai respingando sobre Ló uma bênção gigantesca. E Ló acha que ele tem autonomia para andar sozinho agora, e ele vai embora. E Ló vive pelo menos 14 anos em paz em Sodoma, até que um dia vem a primeira guerra.
Tem pessoas que não estão prontas para a batalha, mas aprenda uma coisa, irmão, o inimigo não precifica quem ele quer destruir. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E não colocou lá no texto, veio para matar, roubar e destruir crente forte. Não, ele vai matar todo mundo. Ele quer destruir todo mundo. Ele se levanta contra todos. O inimigo se levanta covardemente primeiro contra os mais fracos. E a gente percebe então que Ló não consegue nem guerrear para se proteger e vai prisioneiro. Um Ló que passou 14 anos enriquecendo em Sodoma, em uma só batalha perde tudo. O Ló que passou 14 anos juntando servos, juntando servas, adquirindo fazendas, enriquecendo, tendo colheita, avançando, uma só batalha perdeu tudo. Prova de que tem muita gente, meu irmão, que até alcança alguma coisa, mas a imaturidade não consegue fazer essa pessoa vencer batalhas. Tem pessoas que numa caminhada espiritual até tem gordura na caminhada, mas a imaturidade espiritual não permite que ela mantenha essa gordura por muito tempo. É impressionante o quanto vemos pessoas que estavam fortes, estabelecidas ontem e hoje estão arriadas. Que desenvolviam coisas grandes para Deus e todo mundo dizia, mas veio o tempo e queda. Por que isso? Porque, meu irmão, os nossos resultados, as pessoas medem nossos resultados por uma estratificação, muitas vezes numérica ou financeira. Mas quando na verdade a Bíblia nos ensina que a nossa vitória ela não dá para ser contabilizada. Quantas pessoas têm milhões e milhões na conta, mas trocariam ficar na sua casa um dia inteiro para comer miojo com batata frita com você, pela paz que tem dentro da sua casa? É impressionante, meu irmão, o quanto que nós olhamos para aquilo que as pessoas alcançaram e achamos que elas são vitoriosas, mas a primeira batalha elas arreiam. 4 pneus arriados, não tem mais para onde ir. Quedorlaomer chegou lá e pegou todo mundo, está preso e acabou. Vai todo mundo embora. Ló, em 14 anos, não preparou um soldado para guerrear por ele. Está todo mundo prisioneiro. E aí sabe o que vai acontecer? Aquele que carrega a bênção tem que ir lá resolver o problema. Aprenda uma coisa, meu irmão, há uma bênção do Senhor sobre você em nome de Jesus. Receba essa palavra e toda a sua casa vai ser abençoada pela bênção que Deus liberou sobre a sua vida. Agora existe um processo. Existe uma batalha a lutar. Até onde você vai aceitar que o diabo toque na tua casa? Até que nível você vai permitir que o diabo escravize seus filhos, sua família, seus irmãos, seus pais? Até quando? Até onde você vai permitir que o diabo leve prisioneiro aqueles que você tanto ama e vai deixar acontecer naturalmente? Nós aprendemos as batalhas espirituais e você sabe como elas são. E as batalhas espirituais começam por uma palavra muito simples. Segundo o Paul Yang-Shu, ele diz que batalhas espirituais elas começam com uma palavra chamada renúncia. O que eu estou disposto a renunciar para olhar a minha família esse ano e ver toda ela transformada em nome de Jesus? O que eu estou disposto a renunciar? O que eu, sabendo eu, que se não for a força que Deus colocou na minha caminhada espiritual para a restauração da minha família, se não for o que Deus estabeleceu sobre mim, porque eu estou maduro e forte, se eu não me movimentar e entender que eu tenho que renunciar a algumas coisas, a minha família vai ser dizimada pelo inimigo. De vez em quando, irmãos, temos que renunciar às nossas vontades. Renunciar à vontade é difícil, né, irmão? Sabe o que eu estou com vontade de fazer hoje? Pegar o carro e ir para a praia. Porque eu não sei quando vai ter esse calor de novo aqui, né? Pegar aqui, passar em casa, pegar uma roupa de banho, descer para a praia, ó, que beleza, ó. Volto amanhã cedinho. Mas não dá. Tem que renunciar à minha vontade. Chegar em casa, comer, 5 horas tem que estar aqui, preparo da casa do oleiro.
E você que vai na Cadoleira, aprenda, tem alguém sacrificando, jejuando e pagando para estar lá para ministrar para a tua vida. É um negócio de doido. A gente está aqui há 5 semanas, eu estou jejuando por você, eu não sei quem vai. Na verdade, seu nome de alguns só que vão. Jejuando por você, orando por você, essa madrugada. Daqui a pouco o Moza manda a gente orar de madrugada, que ele tem essa mania, ó, 3 da manhã tem que orar pelo pessoal com a casa. Pô, amor, 3 da manhã, 3 da manhã, mas tá frio. É no frio mesmo. E sem comer carne. E sem comer doce. E sem, mas Moza, eu nem sei quem vai, mas tem que orar. Eu tenho que renunciar. E quando a gente vai lá para Cadoleiro, chega lá, encontra um monte de homem abençoado, e aí ele sai lá pegando fogo mais ainda em nome de Jesus. E a gente vê assim, puxa vida, Senhor, valeu a pena o sacrifício ou valeu a pena a renúncia? Jejum uma renúncia. Sabe como é que é difícil jejuar, irmãos? Jejum é um negócio tão complicado porque as pessoas pensam que jejuar é parar de comer. Irmão, parar de comer é dieta. Parar de comer é dieta. Aí você para de comer, isso é dieta. O jejum é quando você vence a sua carne e alimenta o seu espírito, isso é jejum. Pastor, mas jejum é sacrifício? Para o religioso é muito sacrifício. Para o espiritual é um princípio de adoração, em que eu vou abrir mão da minha comida, da minha carne, para estar me alimentando do pão vivo que desceu do céu. Eu não sei você, mas toda vez que a gente entra num jejum novo, coisas novas aí, coisas grandes acontecem. Agora, olha aqui, a renúncia, meu irmão, é um negócio interessante, porque Abrão tinha razão em se separar de Ló, mas ele renuncia à sua razão para resgatar o Ló. Podia ser assim o Abrão, aqueles crentes que eu sei que aqui na Alameda não tem. Ló, aquele ingrato, quero que ele se vire para lá, nem fala que me conhece, para não me trazer dívida. Ló, estou nem aí. E se voltar aqui eu te mato ainda, some daqui. Nem pensou 2 vezes. Quantas pessoas perdem batalhas porque querem morrer com a sua razão? Esse é o tempo de abrir mão de algumas coisas, esse é o tempo de renúncia. Se queremos ver nossa família transformada, de vez em quando, vamos ter que renunciar nossas vontades, nossa razão, nossos gostos, nosso tempo, nosso conforto, nosso descanso. Quer ver uma outra coisa que é para esse tempo? O Abrão não pensa às vezes para ir, mas ao longo da sua vida, Abrão preparou pessoas prontas para a batalha. Como você prepara os seus filhos? Para que batalha você está preparando os seus filhos? Para que guerra você está preparando os seus filhos? Pastor, eu fiz aqui uma redoma de vidro, coloquei meus filhos, e eu dou comida por uma portinholazinha aqui, e água eu dou por um canudo, para não ter contato com o mundo real. Irmão, o mundo real é diferente do mundo que nós sonhamos. O mundo real é mau, é penoso, é difícil, o mundo jaz do maligno, e é o único conceito, irmãos, que vence o maligno nesse mundo tenebroso. Sabe o que é? O reino de Deus se estabelecer. Só isso. Porque se o reino de Deus se estabelece, as pessoas se voltam ao Senhor, a maldade dá espaço para a bondade do Senhor nos seus corações. O problema é que tem mais coração maldoso do que coração bondoso. E nesse mundo tenebroso que vivemos, encontramos pessoas que carregam marcas de um tempo tenebroso. Há um livro muito antigo que eu li quando eu era adolescente, sei lá, muitos anos atrás, que falava sobre isso, esse mundo tenebroso. E nesse livro o autor fala o seguinte, que o mundo tenebroso é regido por corações tenebrosos. Pessoas que fazem coisas que você nunca imaginaria que fizesse. Ontem estava numa casa à noite, jantando com uma família muito especial, espero que eu volte para almoçar lá hoje. Falei, vai que cola, tá aí, vou falar de novo. Jantei com uma família muito especial ontem, se me chamar para ir hoje eu até vou de novo. Falei de novo, não vou falar de novo para não perturbar muito. Você viu, né, varão? Falei, 2 vezes. Quer que eu fale de novo ou não precisa? Dá bom, né? Dá para ir? Deus é fiel. Quem não semeia não colhe, meu irmão. Viu aí, né? Estávamos falando sobre o acidente de avião que teve a semana passada. A gente estava lá pertinho, em Campinas, o acidente caiu na cidade de 20 quilômetros à frente.
E há uma regência espiritual, irmãos, que é um negócio impressionante. Não há nenhuma comprovação científica. Mas desde aquele acidente, 8 outros acidentes de avião aconteceram nessas 2 semanas, se você percebeu isso. 2 fatais, os outros não. O diabo, meu irmão, ele trabalha por uma regência. Ele estabelece um princípio de trabalho e vai trabalhando ali até que a igreja se posicione. Houve uma época que mães pegavam crianças, colocavam num saco de lixo e jogavam fora. O primeiro caso aconteceu em Belo Horizonte. A mãe pegou uma criança, colocou num saco de lixo e jogou perto de um lago, de um riacho. Uma senhora viu o saco se movendo, achou que era um animalzinho, foi lá e tirou, era uma criança recém-nascida. Matéria, Jornal Nacional. E eu comprava jornal nessa época, comprei a matéria, recortei e colei num caderno. 2 semanas depois, outros 4 casos semelhantes. Mesmo jeito, mulheres pegavam bebês recém-nascidos e colocavam um deles. Lá no Nordeste, uma mãe pegou a criança, colocou num saco de lixo e o caminhão de lixo, quando pegou o saco e viu mexendo, para jogar na caçamba, naquele triturador, viu que estava mexendo, quando ele rasgou o saco era uma criança. Aonde que uma mãe vai jogar um filho na lata de lixo, vai jogar numa lagoa para morrer, vai jogar num lixão? Só um coração tenebroso de um mundo tenebroso. Esse é o mundo real. O mundo da internet é maravilhoso, porque está tudo certo, tudo dá bom. Na vida, meu irmão, nos foi vendido uma imagem que tudo vai dar certo no final, está tudo certo. Os filmes de Hollywood são assim, o cara começa morador de rua, catador de lixo e termina dono de banco, em Wall Street. A mulher começa o filme como prostituta, termina o filme casada com o maior banqueiro da cidade. O moço começa o filme magricela, sem força para carregar um balde, e termina lutador de taekwondo ou de boxe do maior do mundo. O único lugar, meu irmão, que essas coisas acontecem é no filme. 2 horas depois, tudo deu certo. Na vida, irmãos, é uma luta tremenda. A gente começa guerreando de manhã, tem que guerrear de tarde, tem que guerrear de noite. Tem dia, meu irmão, que você olha para o relógio, 5 da manhã, 0 grau. Não são 10, não, 0. Aí você fala, não é possível que eu estou no Brasil, Senhor. Eu estou achando que está errado. Vou ter que passar no oftalmo essa semana. Aí você bota o pé no chão, realmente 0 grau. Até para orar é complicado. A oração vai saindo meio congelada da sua alma. As páginas da Bíblia chegam a endurecer de frio. Mas um coração aquecido pelo Espírito Santo, meu irmão, 0 grau, menos 5, menos 20, menos 30, não tem problema, porque o Senhor vai continuar incendiando fogo dentro do nosso interior. Funciona assim. Agora, olha só, olha que situação. O mundo tenebroso que Ló está vivendo foi um mundo que ele não se preparou para ele. Não tem um cara com uma espada na mão para guerrear, não tem um. Mas o Abrão tem. E ele vai para a batalha. E ele vai para essa batalha, irmãos, é interessante, que o texto não conta como, mas fala que ele se separa em 2 partes, vence o inimigo e se resgata Ló. E volta com toda a riqueza de Ló, e os despojos de toda Sodoma e Gomorra junto com os soldados dele. Que loucura, meu irmão. O texto não fala o tempo da guerra, não fala como for a batalha, não fala qual a estratégia, além de separar os homens, mas fala que o Abrão foi vitorioso. Sabe qual é o mais importante da história para mim e para você? É que mesmo que entremos numa guerra que é desproporcional, debaixo da bênção do Senhor, voltaremos ao final vitoriosos em nome do Senhor Jesus. Mesmo que a guerra seja desproporcional ao que vemos, planejamos, imaginamos, pensamos, voltaremos sabedores de que aquele que está por nós é maior do que aquele que está contra nós. Você lembra disso, meu irmão? Maior é o que está contigo do que o que está contra os inimigos. O que o Abrão está me ensinando nesse texto é que mesmo tendo o cara mais forte do planeta contra ele, o Abrão tem uma promessa do Senhor na sua vida. Isso me ensina uma coisa, um outro princípio. Eu preciso andar movido por aquilo que Deus prometeu, não por aquilo que eu acho.
Porque aquilo que eu acho, meu irmão, pode mudar amanhã. Mas as promessas que o Senhor tem separado em nossas vidas, elas são imutáveis. A partir do dia em que o Senhor prometeu, elas hão de se cumprir na nossa vida. Porque quem fez a promessa não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Você deveria estar aplaudindo e glorificando o Senhor bem forte. Versículo 13, veio um que escapou e contou a Abrão, o hebreu, que habitava junto aos carvalhos santos de Moré. O amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. Eles eram aliançados ou confederados com Abrão. Olha que interessante. Enquanto Ló está em Gomorra e Sodoma ganhando dinheiro, Abraão está numa região dos carvalhos santos fazendo aliança com homens vitoriosos. Terceiro entendimento, esse é o tempo de você fazer aliança com as pessoas certas. De você fazer aliança com pessoas que vão agregar no seu crescimento. De pessoas que vão impulsionar você à vitória. Não de pessoas que vão aprisionar e acorrentar você à vontade do que ela fala, aos desejos do que ela te ensina, ou aquilo que ela traz a você que não está dentro daquilo que o Senhor te prometeu. É tempo de ter aliança com pessoas que vão nos impulsionar. É tempo de estarmos associados com pessoas que andam em lugares santos. É como aquela moça que foi procurar o pastor para agradecer ao pastor e as orações que ela tinha ajustado-se no namoro. E é mais ou menos assim: pastor, muito obrigado pelas orações, estou namorando. O moço é crente? Olha, eu não sei, mas é bacharel em teologia. Opa, que bênção. Mas o que ele tem? Ah, ele é rico. Solteiro, só está preso. Como é que é o nome dele? Fernandinho, sobrenome, Beira-Mar. Bacharel em teologia, estudou contigo lá. Estudou com você, foi da tua época, foi da tua faculdade. Foi da tua turma, não? Puxa lá no histórico dos formandos. Foi não, varão não foge não. Rico, que realmente é, mas está lá. A moça chegou no pastor e disse: pastor, eu estou com meu namorado, ele é maravilhoso, ele é crente, vai à igreja, mora com a mãe, ele é uma bênção, é trabalhador, tudo certinho. Ô minha filha, que bom, tem algum defeito? Só tem um defeito, ele bate na mãe dele. E o pastor, com muita sabedoria, falou: minha filha, casa logo para essa velhinha parar de sofrer, e ele passar a bater em outra pessoa. Sabe o que é interessante, irmãos? Os nossos olhos nos atrapalham quando olhamos para aquilo que é o confortável. Porque o confortável nos atrapalha a alcançar muitas vezes a promessa. Irmãos, nenhum homem na Bíblia vitorioso ficou debaixo de conforto. Nenhum líder importante da Bíblia ficou caminhando debaixo de tempo confortável. Sempre foi tempo de guerra. Sempre foi tempo de guerra. Sempre foi tempo difícil. E esse é um tempo, irmãos, de fecharmos parcerias e alianças com pessoas que nos impulsionarão, que lutarão nessas guerras no joelho, que entrarão conosco numa peleja gigantesca. Imagina o Abrão juntando todos os soldados junto aqui. Cadê os 318? Todo mundo aqui. O negócio é o seguinte: a gente aqui é o BOP do Abrão. BOP do Abrão. Aqui é a tropa do elite. Vamos seguir para vencer o inimigo. E seu Abrão, os caras afiando a espada. Quem é o inimigo? Kedorlaomer. Ele falou que Kedorlaomer foi. Ô, seu Abrão, só sabia que Kedorlaomer é o cara mais poderoso que tem no nosso tempo? Sabia. Só sabia que Kedorlaomer tem 9 reinos presos a ele, com um exército poderoso? Sabia. Só sabia que Kedorlaomer não perde uma batalha há muitos anos? Sabia. Só sabia que o Kedorlaomer é o cara que mata quem entra na guerra? Sabia. E é isso, Abrão, contra ele é. Vocês sabiam que eu tenho uma promessa do Altíssimo? Vocês sabiam que o Deus poderoso, Criador do céu e da terra, está do meu lado? Sabia. Então fiquem sabendo que quem anda na batalha comigo volta vitorioso. Perfeitamente, seu Abraão. Onde é que a gente tem que cortar a cabeça? Muito em cima, muito mais embaixo. Foram para a guerra. Irmãos, quando você estiver com o Senhor, você sempre será a maioria esmagadora. Quando você guerrear com o Senhor ao seu lado, ainda que a vitória pareça longínqua, ela virá na sua vida no tempo oportuno.
O problema é que nós queremos entrar na guerra hoje e já subir amanhã no pódio com a medalha no pescoço. Irmãos, um cara que correu 9 segundos para ganhar a medalha lá no Rio de Janeiro, Usain Bolt. A entrevistadora chegou e falou: Usain Bolt, parabéns, você é o cara mais rápido do mundo, você ganhou a medalha mais fácil da história, você ganhou a medalha de ouro em 8 segundos e 59 milésimos de segundo, parabéns. Ele falou: não, eu ganhei essa medalha com 8 anos de treino. Você me viu correr 8 segundos, mas você não me viu correndo 8 anos treinando. As pessoas acham que Deus colocou você onde você está porque você é filho preferido. Diga não. Eu sou filho que entendi que esse é o tempo do sacrifício, o tempo da renúncia, o tempo das alianças certas. E olha que interessante, irmãos. O Abrão volta, vence o inimigo, está tudo beleza, está tudo certo. O Abrão chegou lá na região dele, está tudo em paz, ele já venceu o inimigo e agora ele está voltando para casa, ele chega em Salém, terra de paz. E na terra de paz ele encontra um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura esquisitona, ele é um sacerdote que está ali, ele é um sacerdote de Deus Altíssimo, ele aparece no livro de Salmos, ele aparece em Hebreus, e ainda chegam a dizer que Jesus é da ordenança do Melquisedeque. Este Melquisedeque, meu irmão, um cara diferente. O Abrão chega nele e reconhece que ele é um servo do Altíssimo, e o Abrão vai dar para ele uma oferta. Vai trazer o dízimo de tudo aquilo que ele conquistou. Melquisedeque, que significa no hebraico, vem da palavra Melesh, que significa rei, Zedek, que significa justiça. Esse é o rei da justiça que está em Salém, na cidade de paz. Olha que coisa linda. O Abrão chega lá, olha, esse cara tem aqui Melquisedeque, ele é sacerdote do Altíssimo, vamos lá, temos que dizimar de tudo que recebemos, e coloca no pé do Melquisedeque, e o Melquisedeque libera uma bênção sobre ele. Vou falar de dinheiro agora, não fico ofendido. Primeira coisa, irmãos, que eu aprendi sobre vida financeira na minha caminhada de crente. Todo coração avarento fica irritado quando se fala de dinheiro, igreja. É uma lógica bem interessante. O coração dadivoso celebra a contribuição. Mas um coração pesa as riquezas não consegue entender um homem que vem de uma batalha, pega o dízimo de todos os despojos e entrega ao rei da justiça. É a primeira definição bíblica de que alguém pega uma 10ª parte do que tem e apresenta ao Senhor. E nós olhamos para isso e pensamos assim: puxa vida, o que levou o Abrão a separar 10% e por que essa nomenclatura estabelecida? Porque no paganismo que Abrão viveu, essa era uma prática muito natural. Para receber uma bênção de um sacerdote, eu precisava liberar algo a ele primeiro. Então o Abrão, ele aprendeu isso lá no passado, lá atrás. Deus o chamou e ele sai da sua parentela, mas o princípio vai com ele. O princípio de ser um plantador de dízimo nos pés do rei da justiça me chama a atenção na vida do Abrão, porque em nenhum momento alguém no culto falou: olha só, Abrão, tem que dar o dízimo, hein? Olha só, Abrão, tem que contribuir. Já percebeu, irmãos, que quando o assunto é recursos financeiros, muita gente fica triste dentro de igreja? Deixa de igreja por conta disso? Porque Paulo vai dizer a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O problema não é amar o dinheiro. O problema não é ter o dinheiro, é o amor a ele. E tem pessoas, irmãos, que para ganhar recursos, Paulo fala que vendem a sua alma. Campanha política está vindo aí. Você veja lá como é que é isso. O político a vida inteira falou mal do outro. O João, a vida inteira falou mal do José. Eu odeio ladrão, chefe de quadrilha, bandido e lavador de dinheiro sujo. E você, bandido, ladrão, ordinário, salafrário, tal. Aí os dois são inimigos. Se odeiam, se odeiam. Daqui a pouco aparece os dois abraçados, cantando a mesma música junto, mesmo palanque. Vote nele. Vote nesse cara aqui, porque ele tem a solução para tudo na cidade. Aí fala: meu Deus, mas ano passado eles eram inimigos. Não, eram.
era o inimigo. Agora somos amigos, andamos juntos, bebemos juntos, dormimos até juntos, se precisar. Gente que vendeu a alma. É impressionante isso. E é um negócio tão descarado, irmão, que você fala assim, rapaz, mas é um ano passado. Aí você vai na internet, que não perdoa ninguém, você vai encontrar um monte de falação xingando ao outro e tá tudo certo. Gente que vende alma. Pessoas, irmãos, que tinham tudo para ser abençoada na profissão que fazem, mas descobriu um esqueminha na empresa e começou a roubar na empresa. Uma pessoa que tinha tudo para se dar bem naquilo que foi confiado na sua mão e começa a burlar processos e enriquecer ilicitamente. Quanta gente, meu irmão, está perdendo a bênção porque colocou seu coração no dinheiro, no amor ao dinheiro. O Abrão, ele se mostra um homem poderoso nesse primeiro momento. Ele entrega para Deus o que é de Deus e segue sua vida. Um dia ele não é mais o Abrão, ele agora é o Abraham de Deus. Ele é o pai da nação, nasce o Isaac, a vida está estabelecida, está tudo certo, tudo beleza, o cara está em paz, está com o filho crescido, e Deus fala assim, Abrão, ele, ô Senhor, pega teu filho que você vai sacrificar ele hoje. Então Abrão sabe o valor de cada oferta que vai ser apresentada. É tão interessante que lá no livro de Romanos vai dizer que o Abrão creu contra a esperança e sabia que Deus tinha poder para que depois que ele sacrificasse o Isaac, Deus era poderoso para ressuscitar o filho dele. Sabe o que é isso, meu irmão? Alguém que sabe em quem tem crido. Quando nós sabemos em quem nós cremos, não haverá dificuldade alguma para entender que esse é o tempo. Esse é o tempo de quê, pastor? Esse é o tempo de entrarmos em batalhas e sairmos vitoriosos em nome de Jesus. Esse é o tempo de voltarmos para guerras que ficaram para trás e vencê-las. Esse é o tempo de restauração de relacionamentos, de realinhamento de aliança. Esse é o tempo de voltarmos no tempo e dizer, Senhor, onde eu errei lá, eu quero reparação, restauração, para que se abra um novo tempo. E o que é o novo tempo? Um tempo de libertação. Olha para o Ló. Ló começa o texto livre, no meio dele é prisioneiro e termina liberto. E sabe o que acontece com Ló? Ele volta para Sodoma. Irmão, vamos lá. O Abrão vai lá, salva o Ló, liberta o Ló, e o Ló volta para onde? Para Sodoma. A maldade de Sodoma invadiu o coração de Ló e da casa de Ló. O Abrão está lutando para salvar alguém que está prisioneiro. Aí o pensamento do Ló é o seguinte, bom, já que o Quedorlaomer está morto, não existe mais, vou voltar para Sodoma, lá é que é bom de ficar. E ele volta para Sodoma. Está tudo beleza em Sodoma e Gomorra. Olha que loucura. E aí Deus fala assim, ô Abrão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra nesses dias. Abrão fala assim, não, Senhor, não pode. Ajuda aí não, vou destruir, não tem conversa. A maldade chegou até mim, vou destruir Sodoma e Gomorra. Aí o Abrão podia falar assim, isso não é problema meu, estou nem aí. Começa a orar. E o Abrão se torna o intercessor dos maiores da Bíblia. Ele começa a brigar com Deus, Senhor, eu vou dar uma proposta. Se tiver 100 justos, o Senhor salva Sodoma? Não tem 100 justos. E 70? E 50? E 30? E 10? E Deus fala, não, há um justo. Dá para salvar Ló? Dá. E na oração desse homem, o Senhor manda 2 anjos na casa de Ló, 2 mensageiros, que entram na casa de Ló para tirar Ló daquele lugar. E os 2 homens entram na... Olha que loucura, irmãos, um dia eu vou falar sobre isso com calma. Os 2 caras entram na casa de Ló, são perseguidos pelos homens maldosos de Sodoma, e chegam lá, na casa do Ló, e falam assim, Ló, entrou 2 homens aí que nós vimos, bota para fora que a gente vai estrupar esses 2 homens que estão aí dentro. Bota para fora. E o Ló fala assim, não, não pode, são meus convidados. Bota para fora, a gente vai estrupar os 2.
E o Ló, sem nenhuma gota de responsabilidade, fala: fica tranquilo, estrupem minhas filhas e deixa os caras em paz. Irmão, o Ló propõe que os caras de Sodoma violentem as duas filhas dele. Pega as duas filhas e se deita com elas e violenta elas e deixa os caras em paz. Diferente do seu tio, que tinha uma aliança com a sua família, o Ló está criando um jeitinho para proteger Deus, o que Deus prometeu a ele. E aí Deus fala assim, os anjos falam: não, fica tranquilo. Os caras ficam cegos e falam: vai embora, Ló, e não olha para trás. Nem você, nem a mulher, nem as filhas. E eles vão embora. E a mulher de Ló se torna uma estátua de sal. O texto fala que ela olhou para trás, mas no hebraico diz que ela voltou atrás, voltou para trás. Parece que ela volta para Sodoma e na chuva de enxofre ela morre como um punhado de sal. E agora Ló está no meio das campinas, vai para um deserto, sem nada, perdeu tudo em Sodoma. O Abrão está com a vida sossegada, ele perdeu, sobrou nada para o Ló, ele e duas filhas, mas tinha uma garrafa de cachaça no meio. E aí o Ló está lá, a filha fala assim: bom, vamos violentar nosso pai. Os filhos vivem aquilo que eles ouvem. Embebedam o pai. A mais velha engravida do pai, no outro dia embebeda de novo e a mais nova engravida do pai. Eu não sei, irmãos, eu não posso fazer uma associação à história. Mas eu acredito que se Ló tivesse brigado com aqueles homens, ninguém toca na minha família. Você pode, meu anjo, sai. Vai lá, se vira aí, tu são anjos, se vira aí. Na minha filha não vai não. Amonita e Moabita se levantam, Amon e Moabe nascem. Dois moços, que são guerreiros, e perturbaram Israel por muitos anos. Filhos fruto de um incesto das filhas para com o pai. O mundo não é tão bacana quanto imaginamos, é tenebroso. Mas podemos, dentro da nossa casa, construir um ambiente onde Deus é prioridade e a nossa casa vai junto. Nas minhas filhas vocês não vão tocar não. Ó, você pode, ô anjo, se vira aí, vai lá, resolve aí, que nas duas você não vai tocar. A proposta do Ló, meu irmão, me chama muita atenção. Porque na primeira oportunidade do errado, aquelas moças fizeram o que aquelas meninas ouviam dentro de casa. O que a cidade de Sodoma e Gomorra contaminou essas duas moças ao ponto de tomar essa decisão. É possível, irmãos, criar um filho numa sociedade destruída e pervertida, debaixo do princípio da palavra do Senhor. O mundo é ruim desde que você era jovem. Hoje a internet proliferou mais. Mas tudo de ruim que tem hoje já tinha 20 anos atrás, 50 anos atrás. É que agora a internet deu vai para o idiota e o negócio ficou pior. Mas olha, meu irmão, é possível. Uma palavra do John Maxwell que diz o seguinte: se uma pessoa é capaz de fazer, todos são. Se uma pessoa é capaz de gerar uma família santificada e transformada, você também é. Se uma pessoa é capaz de ter filhos criados na casa, na disciplina do Senhor, você também tem. Vou dar um exemplo meu lá em casa. Não tem cansaço, domingo não tem sono, é levantar cedo e vir para a igreja. Vambora, mas estou passando mal, vamos passar mal na igreja. Lá eu vou te ungir, você vai ficar curado lá. Mas estou com dor de cabeça. Bom lugar para dor de cabeça, sentar naquela cadeira confortável da igreja. Vambora. Mas eu estou cansado. Não, tem cansaço. Vamos descansar no culto. Eu estou com sono, dorme no banco da igreja. Vambora. Levanta. Desde pequeno era assim. Ah, mas eu tenho trabalho para fazer em casa. Faz de madrugada e vamos para a igreja amanhã de manhã. Só se for uma prova muito conturbadona que dá para negociar ou manhã ou noite. Fora isso é lá. Aprendi com a minha avó, dona Lucinete, lugar de filho é na igreja, correndo. Eu subi no lavatório da igreja, o lavatório quebrou, cortei a perna. Que eu queria sair pelo basculhante do banheiro. Uma diaconisa falou: por que esse menino não cortou o pescoço? De tão bagunceiro que ele é nessa igreja. As crianças irreverentes. Eu sentava na cadeira, eram umas cadeiras retrátil de cinema, e eu ficava arranjando na cadeira para atrapalhar o pastor pregando. Ficava.
Quando fazia apelo em congresso, eu levantava a mão rapidinho assim, pastor, Deus abençoe. Quem levantou a mão ali? Aí eu... Juntei barata, não posso contar, juntei barata num potinho para levar para o retiro de juventude. Soltei morcego no quarto das meninas. Peguei o morcego, coloquei no bolso, soltei no quarto das meninas. Tudo de ruim eu fiz, igreja. Por isso que eu estou aqui hoje. Pastor, o meu filho é muito bagunceiro. Manda para mim. Estou buscando esses meninos bagunceiros. Pastor, mas a minha filha fala demais. Eu estou atrás dessas moças aí para ser pastora. Que fala demais é aqui que tem que ficar. Pastor, mas o senhor não sabe a luta que eu estou passando com meu filho. Ele é muito louco. É desse que eu estou buscando para transformar essa cidade em nome de Jesus. Eu me lembro de uma irmã profetizando sobre o filho dela, pastor, eu era seminarista. Esse menino vai ser pastor. Eu olhava assim, mas não tem condição nenhuma desse menino ser pastor. Esse menino é um satanás engarrafado. Ela, não, mas ele vai ser pastor. E não é que um abençoado é pastor mesmo? Faz um excelente trabalho, um bom ministério. Deus vai pegar, meus irmãos, aquilo que é improvável aos nossos olhos, para transformar no poderoso. Mas o que é construído dentro da nossa casa é o que vai definir o que vamos colher lá na frente. O que definimos no sofá da sala, sentado à mesa, compartilhando aquele frango galeto missionário de domingo, que invade a casa do crente, aquele galeto que fica girando na televisão de cachorro. É aquilo ali. É nessa hora, irmãos, que estabelecemos a fé. O povo sabe, nosso carro foi roubado terça-feira aqui. Saí lá do Rio para ser roubado em Curitiba. Todo mundo me zoando. Ei, o ladrão era carioca? Deve ser. Não. É porque a placa do carro era RJ. Deve ser por isso. Levaram o carro. Aí me deram uma carruagem de fogo. Fui lá no seguro, aí me deram um carro, irmão, que eu para entrar tem que ser de lado, para ser eu tenho que sair de costa. Aí o pessoal filma, faz piada. E aí, pastor, tá tranquilo? O que Deus tem para dar é muito melhor do que o que foi levado. Porque no dia 1º de agosto, eu sempre faço a oração no dia 1º, o Espírito Santo falou comigo assim, vai ser o melhor mês da tua vida. Então, quem sabe eu levar meu carro não vai ser esse mês a compra da minha casa? Quem sabe levar esse carro não vai ser a oportunidade de adquirir um outro patrimônio? Quem sabe eu levar esse carro... Pastor, o diabo. Não, o diabo não tem nada a ver com isso não, meu. Quem roubou foi outra pessoa. O diabo nem habilitado é. Quem roubou foi filhos dele. Você está triste com o carro? Estou triste que levaram o teclado do meu filho e o notebook. Mas eu tenho certeza que até o final dele vai estar com o teclado melhor e o notebook já me emprestaram, a igreja já me deu outro para eu estar usando lá em casa. Sabe o que acontece, irmãos? Como você passa pela prova que define a tua maturidade. O que você quer que eu faça com o ladrão? Prende ele que eu vou falar Jesus para ele. Cheguei na delegacia, conheci a delegada, uma simpatia tremenda. O policial me deu o telefone dele para se eu souber de alguma coisa. Eu falei assim, vou convidá-la para ir na casa do oleiro feminina e vou convidar ele para ir na casa do oleiro masculino. Quem sabe Deus não vai me usar naquela delegacia para transformar aquelas pessoas em nome de Jesus. Sabe o que é mais maravilhoso? Eu estou lá e a delegada assim, pastor, tem uns 20 me mandando mensagem para recuperar seu carro, o senhor é muito querido. Falei, eu nem sabia que eu era tão querido assim. Quantidade de mensagem que eu recebi, o WhatsApp, o Instagram, gente repostando, ligação, vamos achar, pastor, não acha mais, aleluia! Sabe o que me deixa feliz, irmãos? Que eu comecei a pastorear de bicicleta, com a corrente soltando. Tinha que botar a calça com a meia por cima para poder não sujar a calça com a graxa. Deus é maravilhoso. Sabe por quê? Porque ainda que pareça que o inimigo venceu, eu sei o final da história. O vitorioso vai ser a igreja em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Pegue seu pão e pegue seu cálice. Vamos compartilhar do pão e do cálice nessa manhã. Esse é o tempo. Esse é o tempo da maturidade. Esse é o tempo de olhar para a adversidade e dizer, Deus é maior. E em Jesus, eu serei vitorioso. Jesus pegou o pão, partiu e disse, esse é meu corpo, que é partido por vocês. Fazer isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, comamos o pão nesse momento.
De semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo: essa é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus, tomamos o cálice. Eu gostaria de orar com você nessa manhã, que está encarando um desafio gigantesco, que tem horas que dá até uma vontade de desanimar, mas depois de participar da ceia do Senhor, te traz uma memória, sabe qual? De que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja. Eu queria convidar você que tem uma batalha gigantesca a sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor. Não haverá quedaloamer que possa nos atrapalhar de terminarmos esse tempo vencedores, em nome do Senhor. Ainda que a batalha pareça grande, o Senhor tem cuidado de tudo. Você pode sair do seu lugar e vir até aqui à frente, enquanto a banda canta. Os intercessores vão orar com você. Pastor, o meu gigante, a minha batalha gigantesca é uma enfermidade, é uma crise financeira, é um problema no meu trabalho, na minha família, é uma luta que eu... Pode vir para o altar do Senhor. Nós não temos 318 para guerrear por nós, mas temos o céu conspirando a nosso favor. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Os irmãos vão estar orando com você, os pastores, intercessores vão estar orando. A nossa oração é que você vá embora hoje confiante de que todas as vitórias que o Senhor tem separado para a sua vida, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Estenda para cá as suas mãos. Pai, nós queremos colocar teus filhos diante do Senhor. São guerras que estamos, batalhas que passamos, pelejas que vivemos. Não sabemos o tamanho da luta e da adversidade, mas sabemos o tamanho do nosso Deus. Confiamos em Ti e esperamos pelo Teu milagre. E queremos, Pai, apresentar Teus filhos em Tuas mãos e declarar sobre eles que essa batalha, que parece impossível, Pai, ela será vencida em nome de Jesus. Que sairemos daqui hoje na certeza de que filhos voltarão para casa, casamentos serão restaurados, lares serão transformados, vidas serão estabelecidas, e que no nome de Jesus a bênção que o Senhor nos traz nos alcançará para sempre e sempre, em nome de Jesus. A banda pode cantar. Você que não está recebendo oração, Deus te abençoe. Semana que vem começamos a nossa série de cura interior. Vá em paz. Quem está recebendo oração, permaneça enquanto os irmãos estiverem orando por você. Deus te abençoe.